Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos aprender do Senhor. Nós somos guiados pelo teu Espírito, Senhor. E agora revela a tua verdade, a tua vontade. Fala conosco e me usa, Senhor, como canal nas suas mãos. Humildemente, Senhor, eu me rendo a isso. Eis-me aqui, fala com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com a igreja sobre uma palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para compartilhar, principalmente nesse culto da ceia, onde a maioria dos irmãos, a maioria da igreja está reunida para poder celebrar a ceia do Senhor. A mensagem, ela tem um título: Levantados para levantar. Levantados para levantar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse dia. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Como a igreja de Jesus Cristo nessa terra, como nós somos a igreja, e como a igreja de Jesus Cristo nessa terra, Deus nos chamou para relacionamentos. E eu vou dizer que Deus nos chamou para dois tipos de relacionamentos. Primeiro com Deus e segundo uns com os outros. Como a igreja de Jesus Cristo nessa terra, Deus nos chamou para dois tipos de relacionamentos. Para nós nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. O modelo de relacionamento que Deus instituiu é como uma cruz. Olhe para mim, por favor. Se você pensar na cruz, você vai ver assim. Então, imagine uma cruz. Ela tem aqui uma madeira na vertical, e ela tem ao mesmo tempo uma madeira na horizontal. O relacionamento com Deus, com a igreja em Cristo Jesus, o relacionamento da igreja com Cristo Jesus é como uma cruz. É na vertical com Deus, mas também é na horizontal uns com os outros. Nesse relacionamento, quando é vertical, é quando Deus nos toca. No relacionamento com Deus, no relacionamento vertical, Deus toca a nossa vida. Mas os relacionamentos horizontais, Deus nos usa para tocar uns aos outros. No relacionamento vertical, Deus me toca. No relacionamento no horizontal, Deus me usa para tocar a vida de pessoas. Irmãos, Deus sempre vai usar uma pessoa que Ele já tocou para tocar a vida de outros. Isso é servir. Servir a Deus e servir as pessoas ao nosso redor. O Senhor nos levantou, nos uniu para nós sermos servos uns dos outros. E se nós não entendemos qual é o propósito da igreja, o eu fala mais forte do que o plano de Deus. Então, o primeiro que eu tenho que entender é que o culto é para Deus, ele não é para mim. O culto não é feito para você. Eu ouço muitas pessoas, irmãos, ao longo dos anos, já ouvi muito. Ah, eu não gosto daquela música, eu não gosto daquilo na igreja, eu não gosto. Você não tem que gostar. Se for um culto bíblico, ele tem que agradar ao Senhor. Agora, é claro que quando você agrada o Senhor, a glória dele, a presença dele se manifesta, então ele toca você, ele abençoa você. Mas o alvo principal não é você ser abençoado. Dentro de um culto no relacionamento vertical, é você adorar ao Senhor. O culto é para isso. Mas ele toca você ali, porque o relacionamento te toca. Só que você tem que entender, irmãos, que à medida que você é tocado, Deus espera que nós toquemos uns aos outros. A mesma graça que você recebe é que você tem que distribuir. O mesmo amor que você recebe de Deus é que você tem que amar. O mesmo perdão que você é perdoado, você perdoa. A mesma misericórdia que está sobre a tua vida, quando você erra e peca,
Você tem que dispensar o teu irmão quando você vê que ele erra e peca também. Você que tem sido suprido por Deus, tuas carências, tuas necessidades, tem sido provido. Quando achar o irmão em necessidade, tem que ser o provedor na vida daquela pessoa. Isso é relacionamento de servir, irmãos. Por isso Deus nos uniu, para nós levantarmos uns aos outros. Eu quero que você repita comigo, diga: o Senhor nos uniu, para nós levantarmos uns aos outros. Faz assim, ó, do teu lado esquerdo, direito, fala para quem está do teu lado, diga: o Senhor nos uniu, para nós nos levantarmos uns aos outros. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, está escrito assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E olha que maravilhoso, irmãos, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então o Senhor nos uniu, nós estamos no relacionamento vertical e horizontal com o propósito de levantarmos uns aos outros. Melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro põe de pé, o outro levanta. Irmãos, é sobre levantar uns aos outros que eu estou falando hoje. Irmãos, sabe o que significa levantar? Preste atenção. Levantar significa mover algo ou alguém de baixo para cima. É mover algo ou alguém de baixo para cima. É colocar em pé, é erguer, é tornar mais alto. Esse é o significado de levantar. Levantar, eu vou falar de novo, é mover algo ou alguém de baixo para cima, é colocar em pé, é erguer, é tornar mais alto. É isso que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Segundo a Bíblia, irmãos, todos nós estávamos caídos por causa dos nossos pecados, mas Deus nos levantou através de Cristo Jesus. Deus levantou você através de Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados e você que estava caído, Deus levantou você. Deus colocou você de pé de novo. O salmista do Salmo de número 145, verso 14, ele diz assim: o Senhor ampara todos os que caem, e Ele levanta todos os que estão prostrados. Então, se você entrou assim, irmão, Deus vai levantar você. O Senhor vai colocar você de pé. Ele vai amparar você. Se você entrou aqui hoje caído, se prepare. O Senhor vai erguer a tua vida de novo. Porque é Deus que faz isso. Ele ampara os que caem. E Ele levanta os que estão prostrados. Só que quando Deus levanta você, Ele espera que você seja o agente na mão dele para levantar outros. Deus espera que você seja o suporte na vida de outros. Deus me levantou para levantar outros. Põe a mão no teu peito. Diga assim comigo: Deus me levantou para levantar outros. O que é que Deus fez em você? Para quê? Irmãos, levantar pessoas é ajudar essas pessoas a ocupar o lugar delas na história que o Senhor tem para a vida delas. Deus tem uma história na vida de todos, mas nem todos estão vivendo a história que Deus tem para elas. Elas vão ter que ser levantadas para elas viverem a história que Deus tem. É ajudar as pessoas a viver o potencial que Deus entregou na vida delas e o propósito de Deus para elas. Isso é levantar pessoas. Isso é ser usado para levantar outros. Sabe como chama isso na Bíblia? Uns aos outros. Levantar pessoas na Bíblia, sabe como chama? Uns aos outros. Irmãos, eu não li o texto inicial, porque eu teria mais de 50 textos bíblicos
para falar sobre levantar uns aos outros. Eu separei um monte, e eu vou ler um monte, porque talvez você diga, será que o pastor vai ler versículo? Não vou ler versículo, vou ler vários versículos. Preste atenção, não precisa abrir, eu vou ler e você vai prestar atenção. O Evangelho de João 13:34, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10, está escrito assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor entre irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Portanto, encorajem-se, diga comigo, uns aos outros, e dediquem-se uns aos outros, como de fato vocês têm feito. Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gálatas 6:2. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Hebreus 10, verso 24 a 25. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos, dê coragem uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado todos uns aos outros. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações.
alguns versículos apenas, onde a Bíblia está falando, irmãos, de como nós temos que ser como a igreja de Jesus nessa terra. Eu quero lembrar você, irmãos, que como igreja nessa terra, Deus nos chamou para 2 tipos de relacionamento: com Deus e com os outros. Um relacionamento na vertical com Deus, mas um relacionamento também na horizontal, uns com os outros. No relacionamento com Deus, Ele me toca, Ele me transforma, Ele me sara, Ele me abençoa. Mas o propósito é que isso não pare em você. O propósito é que isso se estenda até você e que você toque a vida de outros. Porque quando Deus toca uma pessoa, Deus espera que essa pessoa toque a vida de outros. Na Bíblia, irmãos, Deus poderia ter feito a obra dele nessa terra através dos anjos. Deus poderia decidir fazer por ele mesmo. Mas a Bíblia diz que nós somos co-operadores da obra de Cristo. Ele poderia operar sozinho, mas ele não quis. Ele quis fazer através de alguém a obra dele nessa terra. E esse alguém é você. Levanta a tua mão para quem você puder e diga: nessa terra nós somos cooperadores de Cristo. Fala para quem está do teu lado: é Deus que opera, mas Ele quer usar você para tocar vidas nessa terra, para levantar pessoas nessa terra. Diga: pessoas que Deus levanta, também é capaz de levantar outras pessoas. No meu relacionamento vertical é quando Deus me toca, mas quando nós estamos juntos, em casa, na família, no trabalho, irmãos, é a oportunidade de Deus me usar para tocar a vida de outros. Levantar pessoas não fala apenas de pessoas que serão levantadas na obra como diácono, intercessor, louvor, pastor. Não, irmão, a gente espiritualiza, acha que é isso. Não, existem pessoas que não sabem a história que Deus tem para elas, porque a história que elas aprenderam é a história caída, e elas precisam entender que elas são amadas, que elas são chamadas, que elas também são escolhidas, e que Deus tem um propósito glorioso na vida delas, e que Deus é capaz de transformar a história de fracasso numa história de honra, e elas só saberão disso se houver alguém para anunciar. Deus quer usar você para levantar outros. Isso é servir. Se você quiser servir, de fato, não é só a Deus. A extensão do serviço a Deus é servir ao próximo. A extensão do servir a Deus é servir outros. É levantar outros, irmãos. Deus nos levantou, nos uniu, para nós podermos levantar outros. Igreja, escuta o que eu vou te dizer. Deus nos uniu aqui. Você não está aqui sem propósito. Eu não me lembro de ter batido na porta da tua casa, ter ajoelhado e ter dito: por favor, vem na MISF. Não me lembro de ter feito isso na casa de alguém. Mas eu tenho certeza absoluta que um dia uma pessoa veio aqui e foi tocada. E Deus tocou você tanto. Talvez Deus tocou durante a oração que nós fizemos aqui. Talvez Deus te tocou no louvor. Talvez Deus tenha me usado a vida de algum pastor e alguém que estava ministrando aqui e falou com você e tocou você. Talvez
alguém da equipe colocou a mão na tua cabeça, ou até eu, e liberou uma palavra, e ela foi muito específica, revelando o que você estava vivendo, e Deus tocou você. E talvez alguém chegou em casa e disse: olha, vamos lá na igreja, porque Deus me tocou lá, e Deus vai tocar você também. Não fui eu que bati na porta da tua casa para você vir, foi o Espírito Santo que nos uniu, irmãos. Minhas filhas, o Espírito Santo nos uniu. Eu vou falar de novo. Igreja, o Espírito Santo nos uniu. Nos uniu, nos levantou como igreja. E Ele fez isso com um propósito, para nós levantarmos outras pessoas. Deus quer usar você para levantar outras pessoas. Deus quer levantar você para levantar outros irmãos. Quando você entender esse propósito, você para a disputa, a competição, e você mortifica o eu, achando que as coisas têm que ser somente de acordo com a tua vontade, do seu jeito. Irmãos, isso tem que acontecer também lá dentro da tua casa. Marido, você tem uma responsabilidade diante do Senhor, de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e pela igreja Cristo morreu. Marido, a tua responsabilidade é levantar a esposa, e não derrubar ela. Pastor, eu não derrubo. Talvez você não derruba com a rasteira, mas você está derrubando com a crítica. Você está derrubando com a comparação. Você pode estar derrubando essa minha irmã, que é amada do Senhor, com as ofensas que você fala lá dentro. Então muda hoje. Muda. Essa mulher, ela tem uma história em Deus. E marido, você tem que facilitar que ela viva isso. Ela tem um propósito em Deus, e você tem que ajudar ela a viver esse propósito. Se conserte, irmão. Porque o teu relacionamento não pode ser bom só diante de Deus, mas ser mal com os outros. Porque o mesmo toque que Deus me toca, eu toco os outros. E Deus não toca você com mão pesada. Deus toca você com amor, com respeito, com graça. Marido, acredita nos propósitos que Deus tem, nos sonhos que Deus tem para a tua esposa. Investe nela. Trate ela como uma princesa do Senhor que ela é. E se até hoje foi diferente, a partir de hoje não vai ser mais como foi. Eu estou ouvindo a voz do Espírito. Deixa eu falar com as irmãs. Minha irmã, honra teu marido. Porque a Bíblia diz que você tem que honrar o teu marido. A Bíblia não fala que você tem que esperar ele se converter, ele se tratar, ele sair da bebida para você começar a honrar. Começa a honrar agora. É já. É você olhar para o teu marido, minha irmã, e entender que Deus tem na vida dele uma história que talvez ele não conhece. Que Deus tem na vida desse homem um propósito que ele ainda não descobriu. Então, minha irmã, não estenda a mão da unha na vida dele. Estenda a mão da misericórdia sobre ele.
Minha irmã, eleva seu marido, levanta o teu marido. Queridos, eu estou alertando a igreja para algo que eu já vejo há anos dentro da igreja, e está ficando crônico no meio evangélico. Mulheres se destacando dentro dos ministérios, mulheres se destacando em reuniões de mulheres, e homens não fazendo nada na obra. Tem algo errado aí. Tem mulher que diz, eu queria que o meu esposo fosse mais cheio do Espírito, fosse mais de Deus, e às vezes ela ilude e acha que pastor é perfeito, e não é. E diz, eu queria que o meu esposo fosse igual o pastor, ou que ele fosse um pastor. Não, ele não precisa ser isso. Ele precisa ser o servo do Senhor. Mas irmã, você vai ter que ter sabedoria para levantar teu marido lá dentro de casa. Então não compita com a liderança dele. Não compita com a honra que Deus colocou na vida do teu marido. Levanta ele. Pastor, eu queria que ele levantasse mesmo. O que eu faço? Vou dar uma fórmula simples, irmã, para você colocar teu marido de pé. Acredita nele. Acredita na história que Deus tem na vida dele, no propósito. Faz o almoço e fala: bem, não sei como é que você chama teu marido, bem, amor, chuchu, sei lá. Faz uma oração. Ele vai dizer: eu não sei orar. Bem, do jeito seu mesmo. Eu sei que você sabe orar. Eu sei que você consegue. Comece a incentivar. Porque, ó, irmãos, se ele começar a orar na mesa da comida, daqui a pouquinho ele vai começar a orar por outros. Pais, deixa eu te dizer, você acha que a sua história foi fácil? Não foi. Lembra da tua infância, lembra da tua adolescência, lembra de quanto foi difícil as brincadeiras, os apelidos, os bullying que você sofreu. Os seus filhos sofrem igual. Às vezes a gente quer que os nossos filhos tenham a maturidade que a gente atingiu depois de ter errado e aprendido. Eles ainda não têm, mas eles são do Senhor. Talvez eles não saibam ainda. Pais são os que dão direção para filhos. Eu quero que o pastor faça isso. O pastor não está dentro da tua casa. Quem faz isso são os pais, que entre correção e instrução dá direção. Corrija seus filhos no amor, com amor, mas levanta eles, porque é bem provável que dentro da escola alguém já tenha dito: você é incapaz. Tá, desculpa, eu vou usar o termo que na escola eles usam: você é burro, você é burra. E você é que vai ter que falar com seus filhos: você é capaz, filho. Você é inteligente, filha. Deus está com você, filho. Deus está com você, filha. Deus nos chamou para levantar pessoas, irmãos. Escuta. Levantar pessoas é ajudar essas pessoas a ocupar o lugar delas na história. É ajudar essas pessoas a viver o potencial. E elas têm potencial, irmãos. Você tem potencial. Teus familiares têm potencial. Mas ninguém é igual. O potencial não é igual, mas todos receberam. O propósito não é igual, mas todos receberam.
Irmãos, Deus está nos chamando para levantar pessoas para viverem potenciais e propósitos que Deus tem. Você crê que Deus está instruindo você aqui? Quantos creem que Deus está instruindo você aqui? Então chegou a hora, irmãos, de você que tem sido tocado por Deus, estender a mão para aquele que precisa se erguer de novo. Você que tem sido tocado por Deus, olhar e dizer: está na hora de eu levantar, está na hora de eu acreditar, está na hora de eu investir. Melhor ser dois. Se um cair, o outro levanta. Jesus nos chamou para servir uns aos outros. Em todos os textos que eu li, irmãos, existe um relacionamento onde o amor do Senhor é visto quando nós estamos juntos. Quando o amor do Senhor é revelado, quando a gente se dedica em amor fraternal. Irmãos, o amor do Senhor é visto quando a gente se encoraja e diz para o irmão: vai lá, vai dar certo. Você está passando necessidade, eu vou te ajudar também. Vamos juntos, vamos fazer juntos. O amor, o servir é revelado quando aquele irmão pecou e você não fica criticando e fazendo fofoca do pecado do irmão. Você vai visitar e diz: escuta, o que aconteceu? Vamos voltar. Vamos voltar. Vou te ajudar, vou orar junto com você. Se precisar, a gente jejua junto. Irmãos, o servir, o levantar vai ser revelado quando você vê alguém passando necessidade com uma carga muito pesada e aquele irmão desabafou. Irmão querido, se alguém se aproximou de você e desabafou, não é só para ele falar, é porque ele está pedindo socorro. Pastor, uma pessoa desabafou, aquele irmão veio desabafar. Ele não está falando só do que ele está vivendo, está pedindo ajuda. Pastor, e como é que eu ajudo? Você deixa Deus te tocar. E da mesma forma que Deus toca você, você toca aquela pessoa. E você olha para ele e diz assim: escuta, Deus vai mudar isso aí que você está vivendo. Nós vamos orar junto. Vamos orar, Deus vai transformar essa história. Não, irmão, nós vamos lutar junto. Então entra nessa guerra junto. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Se a gente se unir dessa forma, o amor vai permanecer, a ambição vai sair, o egoísmo vai acabar. A gente vai considerar o outro melhor. Não é que a gente é pior, a gente vai dizer: aquele irmão é melhor. Posso dizer a verdade para você? Tem gente que tem um potencial enorme e ainda não chegou lá porque ninguém incentivou para ir lá. É isso. Tem que ter alguém, irmãos, na vida dessa pessoa para dizer: você pode mais, o Senhor é contigo, você é capaz, você é forte, seja corajoso. Sabe, irmão, hoje ficou fácil. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Pastor, aquela pessoa está chorando, eu não sei o que fazer. Não sabe? Então eu te ensino. Senta com ela e chora junto. Não, mas na Bíblia fala para eu chorar. Fala, a Bíblia fala: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram.
Isso não é uma vida individual, não é uma vida egoísta, é uma vida de igreja, pensando em uns aos outros. Nós somos servos de Cristo e servos um dos outros. Eu estou partindo para o final. Tem pessoas que só vão atingir o potencial. Tem pessoas que só vão acreditar no propósito que Deus tem na vida delas, se tiver alguém que acredite nelas. E Deus está chamando você para ser usado na mão dEle, para começar a levantar quem está lá dentro da tua casa. Viu? Papai e mamãe, tua história pode ter sido difícil, mas olha para os seus filhos e fala: filho, você vai viver uma história extraordinária em Deus. Então, se eles quiserem, irmão, se eles quiserem ir para a faculdade, e você nunca fez faculdade, talvez você não tenha nem terminado o ensino médio, não olha para você, olha para aquilo que Deus pode fazer na vida deles. Fala para eles que é possível, acredita neles. Irmãs casadas, acredita no teu marido. Irmãos casados, acredite na sua esposa. Deus nos chamou para levantar uns aos outros.